Olá a todos. Vamos para a aula número 6 do Catecismo da Igreja Católica, seguindo o compêndio do Catecismo da Igreja Católica. E hoje nós vamos ver a partir do número 21. Na última aula nós ficamos no número 20 e agora nós vamos para o número 21. Vamos fazer nossa oração inicial. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. São Pio de Pietrelcina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, vamos ler o que está no número 21 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Este número 21, ele aborda o que está escrito nos parágrafos 121 e 123 do Catecismo da Igreja Católica. Vou ler aqui. Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. Todos os seus escritos são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Eles dão testemunho da divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Foram escritos, sobretudo, para preparar o advento de Cristo, Salvador do universo. Então, o que é que o catecismo entende do Antigo Testamento? Que os cristãos entendem que o Antigo Testamento é a verdadeira palavra de Deus, que os escritos são divinamente inspirados, como toda a Sagrada Escritura, e que esses escritos do Antigo Testamento, esse Antigo Testamento, eles conservam um valor permanente. Esse Antigo Testamento e estes livros dão testemunho da divina pedagogia do amor salvífico de Deus, e é uma preparação para o Novo Testamento. Então, como é que a gente deve ler o Antigo Testamento? A gente lê o Antigo Testamento a partir de Cristo. A partir de Jesus Cristo, nós lemos o Novo Testamento fazendo alusão, observando o Antigo. A gente só pode ler o Antigo Testamento olhando o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda salvífica de Cristo. Ou seja, é a preparação para o Novo Testamento, a nova aliança. Então, essa importância para os cristãos do Antigo Testamento, que são escritos praticamente vamos dizer assim, dos hebreus, né, do povo de Israel, né, mas para os cristãos é livro inspirado por Deus, é palavra de Deus, é a verdade sobre as coisas da salvação que vão se cumprir no nascimento de nosso Senhor, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e vão preparar o Evangelho e o Novo Testamento, a nova aliança. Número 22. Que importância tem o Novo Testamento para os cristãos? Isso está no número 124 a 127 e número 139 do Catecismo da Igreja Católica, nesses parágrafos. O Novo Testamento, cujo objeto central é Jesus Cristo, entrega-nos a verdade definitiva da revelação divina. Nele, os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, enquanto são o principal testemunho da vida e da doutrina de Jesus, constituem o coração de todas as Escrituras e ocupam um lugar único na Igreja. Ou seja, o Novo Testamento tem como objeto central Jesus Cristo, né? E entrega-nos, né, nos mostra, nos dá a verdade definitiva revelada, né, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a definição. Veja que Jesus nos evangelhos ele diz: eu não vim para abolir a lei. Ou seja, eu não vim apagar o que estava
no Antigo Testamento, vamos dizer dessa forma. Eu não vim apagar isso, muito pelo contrário, eu vim para cumprir, para fazer cumprir, para dar a linguagem adequada àquilo que foi escrito durante centenas de anos. Né? Então, essa é a importância do Novo Testamento para os cristãos. E o coração de todas as Escrituras é exatamente os 4 evangelhos, né? De Mateus, Marcos, Lucas e João. É o principal testemunho da vida e doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso que explica esses parágrafos. Número 23. Que unidade existe entre o Antigo e o Novo Testamento? Bom, a Escritura é una, ou seja, é uma vez, né, que ela foi escrita e compilada pela inspiração divina, né, ela é única, é una, né, é uma só, uma escritura só. A Bíblia completa, os 73 livros, é uma escritura só. A escritura é uma vez que única é a palavra de Deus, único é o projeto salvífico de Deus, única a inspiração divina dos 2 testamentos. O Antigo Testamento prepara o Novo, e o Novo dá cumprimento ao Antigo. Os 2 iluminam-se mutuamente. Ou seja, se a palavra de Deus é única, só tem uma palavra, só tem um projeto de salvação, só tem uma inspiração pelo Espírito Santo, e isso está presente nos 2 testamentos, ela é uma coisa só, então, a Escritura. E portanto, o Antigo Testamento, ele prepara o Novo, e o Novo Testamento dá cumprimento ao que vinha se falando pela lei, pelos profetas, pelos livros sapienciais. Dá cumprimento, o Novo Testamento dá cumprimento a isso do Antigo Testamento. Ou seja, os 2 iluminam-se mutuamente. Né? Nós encontramos os paralelos, são mais de 1.800 paralelos, salvo engano, das Sagradas Escrituras, do Novo entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Uma coisa que está no Novo que está também no Antigo, uma coisa que está no Antigo que faz paralelo com o que está no Novo. Então é una. Número 24. Qual a função da Sagrada Escritura na vida da igreja? A Sagrada Escritura dá sustento e vigor à vida da igreja. É para os seus filhos firmeza da fé, alimento e fonte da vida espiritual. É a alma da teologia e da pregação pastoral. É a alma da teologia e da pregação pastoral. Diz o salmista, ela é lâmpada para os meus passos, luz no meu caminho. Por isso a igreja exorta a leitura frequente da Sagrada Escritura, uma vez que a ignorância das Sagradas Escrituras é a ignorância de Cristo, como dizia São Jerônimo. Ou seja, a função da Sagrada Escritura na vida da igreja é de estrutura e sustento. A Sagrada Escritura dá vigor à vida da igreja porque é nela que tem o alimento para a fé, a fonte de vida espiritual, a alma da teologia e da pregação. Né? Tudo que deve ser usado na igreja para se pregar deve ser o que tem lá, com base no que tem lá, como estrutura. Né? Trazendo o que está nessa estrutura, amparada pelos pilares da sagrada tradição e do magistério da igreja, que isso vamos ver, né? Isso dá o apoio necessário para a igreja, para que a igreja viva. É a partir dos relatos sobre a vida de Jesus Cristo, as profecias anteriores, o cumprimento dessas profecias na paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e sua vida, né? Dá o pleno complemento a isso e a vida dos primeiros cristãos, as cartas que foram dirigidas para os primeiros cristãos, para a orientação dos primeiros cristãos. Isso é que compõe esse pilar, essa estrutura, que é a Sagrada Escritura para a vida da igreja. Então o Catecismo da Igreja Católica, ele já prepara, com isso que a gente já viu nessas 5 primeiras aulas e no que a gente já viu hoje, isso prepara o homem e o homem vai dar uma resposta a Deus. Né? O capítulo 3º do Catecismo da Igreja Católica vem trazer a resposta do homem
a Deus. E a primeira resposta do homem a Deus é: eu creio. Então vamos ver. Número 25. Como responde o homem a Deus que se revela? Sustentado pela graça divina, o homem responde a Deus com a obediência da fé, que consiste em confiar-se completamente a Deus e acolher a sua verdade, enquanto garantida por Ele, que é a própria verdade. Ou seja, como é que o homem, como responde o homem a Deus que se revela? Deus vem se revelando desde o início com a criação, desde a criação do primeiro homem, da primeira mulher, e Deus vem se revelando a este homem até que no auge dos tempos, nos patamares supremos dos tempos, vem nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação completa. A partir de Jesus Cristo nada mais tem a ser revelado, só a ser cumprido. Então o homem nessa revelação, Deus vem se revelando, como é que o homem responde? A primeira coisa que ele precisa, para entender essa revelação, ele precisa ser sustentado pela graça divina. Então, com essa sustentação da graça divina, ou seja, Deus se revela e dá ao homem o poder, a graça, para que ele consiga entender essa revelação, aí o homem responde a Deus. Como é que responde? Através da obediência da fé, que consiste o quê? Confiar em Deus completamente, acolher a sua verdade, enquanto que o próprio Deus garante que ele é quem é a própria verdade. Então, o homem responde com esta fé, que a gente já viu, a fé é dada pelo raciocínio, pela razão é que a gente chega a uma fé plena. A fé é o conhecimento, acreditar nas coisas que não podemos ver, mas que temos pelo raciocínio, que é a verdade, que existe, só que a gente não pode ver, porque são coisas invisíveis. Mas a fé é um trabalho do raciocínio humano, da razão humana, que leva a crer nas coisas que não vemos, mas porque temos as evidências necessárias para crer que aquilo que, estando invisível, é real e que acontece. E aqui no catecismo, pela graça divina, a gente responde com esta obediência da fé, porque Deus nos garante que Ele é a própria verdade. Número 26. Na Sagrada Escritura, quais são os principais testemunhos de obediência da fé? Então, na Sagrada Escritura, onde é que a gente vê os principais testemunhos? Há muitos testemunhos, mas particularmente 2 testemunhos da fé, que neles a gente se apoia e se vale. Abraão, que coloca à prova, teve fé em Deus e obedeceu sempre ao seu chamamento, tornando-se por isso pai de todos os que creem. E o segundo testemunho forte de obediência da fé é a Virgem Maria, que realizou de modo mais perfeito, durante toda a sua vida, a obediência da fé. Fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, os 2 testemunhos que nós temos na Bíblia, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, que são os 2 pilares, os 2 pilares de fé que nos dão testemunho, principalmente, para que também a nossa fé seja obediente. Abraão, que colocou seu filho à prova, porque teve fé em Deus e cumpriu todo o seu chamamento. E a Virgem Maria, que mesmo naquela época, com todas as condições desfavoráveis para ela receber o Filho de Deus, ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Número 27. O que significa de fato para o homem crer em Deus? Significa aderir ao próprio Deus, entregando-se a Ele e dando assentimento a todas as verdades por Ele reveladas. Porque Deus é a verdade. Significa crer num só Deus em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, de fato,
Para o homem crer em Deus, o que significa? Significa exatamente aderir, como diziam os santos padres da igreja, significa aderir ao próprio Deus, né? É a adesão a Deus que é o verdadeiro fato, né, de crer em Deus, de fé. Fé, a gente traduz, a palavra fé na igreja a gente não traduz por acreditar, mas por aderir. Aderir a Deus. Aderir a Deus é ter fé. Né? Porque acreditar, crer em Deus, fica muito pobre. Mas se eu acredito em Deus, eu vou fazer tudo aquilo que Ele me disse para fazer, porque eu aderi ao seu plano. Essa é uma forma de crédito muito mais forte que a gente dá. Né? Não é simplesmente acreditar. É aderir ao projeto de Deus, ao plano de Deus, porque temos plena confiança nele e acreditamos que Ele é a verdade. Então, isto significa crer em Deus. E esse Deus, que sendo único, ele se apresenta como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa unidade trina. Né? Crê em Deus. Por quê? Porque dessa forma ele se revelou aos homens, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? As três pessoas se relacionam entre si, sendo um único Deus. Número 28. Quais as características da fé? Então, essa no Catecismo da Igreja Católica está nos números 153 a 165, 179 e 180, 183 a 184, nesses parágrafos. Então aqui é um resumão de quais as características da fé. No Catecismo da Igreja Católica, isso está em todos esses parágrafos bem detalhado. Bom, mas a fé é dom gratuito de Deus e acessível a quantos a pedem humildemente. É uma virtude sobrenatural necessária para a salvação. Então aqui a gente já tem que ver. Primeiro que a fé é um dom gratuito de Deus, ou seja, a gente acreditar em Deus, Ele é quem nos ajuda a crermos nele. Não é o homem que se dirige a Deus para crer nele. Como a gente acredita, vou buscar Deus para poder acreditar nele. Não, Deus já se revela, é dom gratuito. Deus já dá isso para a gente, para que a gente tenha acesso a ele e o entenda. É uma virtude sobrenatural. E depois, a fé é necessária para a salvação. Quem quiser se salvar precisa ter este ato de fé. O ato de fé é um ato humano, isto é, um ato de inteligência do homem, que sob decisão da vontade movida por Deus, dá livremente o seu assentimento à verdade divina. Então, a fé é um ato humano. É um ato de inteligência. Não é uma coisa assim divinatória. Não, é um ato, a fé, aderir ao plano de Deus, acreditar nele, que ele é a verdade. É um ato humano. Os seres humanos que fazem isso. Né? Mesmo porque os anjos eles têm outro entendimento a respeito de Deus. Né? Estão mais presentes. A gente não, porque a gente saiu por causa do pecado original. Né? Bom, mas não vamos entrar nisso agora. Isto é um ato de inteligência do homem, que sob sua decisão de própria vontade, claro que movida por Deus, Deus move o homem para que ele se impulsione à salvação e se impulsione ao próprio Deus. Deus dá esse movimento, mas a decisão é da própria vontade do ser humano. E Deus, apesar de dar de fazer essa, de mover, né, o homem, de empurrar, vamos dizer assim, praticamente o homem é empurrado pelo Espírito Santo desde a hora que acorda, né, independente se ele é bom ou mal, mas vem o que diz aqui o compêndio, dá livremente o seu assentimento à verdade divina, ou seja, mesmo com o impulsionamento de Deus, Deus não faz com que o homem seja preso a ele. Não, a liberdade é premissa em Deus e de Deus. E Deus deixa para que o homem decida isso. Né? Bom, além disso, a fé é certa porque fundada sobre a palavra de Deus. É operante por meio da caridade. É em contínuo crescimento, graças em especial à escuta da palavra de Deus e à oração. Ela faz nos saborear de antemão a alegria celeste. Ou seja, quem tem fé já vive na terra
por estes elementos a graça que se viverá no céu. Então, a fé é fundada sobre a palavra de Deus, é operante por meio da caridade, continuamente cresce graças à escuta da palavra de Deus, não só a leitura, mas a escuta, ou seja, na missa a gente escuta a palavra de Deus, e também a oração. E a fé nos faz saborear já as alegrias do céu aqui na terra. Ou seja, quando a gente tem fé e vive essa fé, a gente já consegue saborear as coisas do céu aqui na terra. Né? Quem não vive de fé não consegue, aí se lamenta e etc. Número 29, para a gente encerrar hoje. Vamos ver se. Para a gente encerrar essa aula, vamos ver o número 29. Por que não há contradições entre a fé e a ciência? Uma coisa que muitas pessoas acham que fé é uma coisa, ciência é outra. Mas não há contradição. Por quê? Vou ler. Embora a fé supere a razão, não poderá nunca existir contradição entre a fé e a ciência, porque ambas têm origem em Deus. É o mesmo Deus que dá ao homem, seja a luz da razão, seja a luz da fé. Santo Agostinho dizia assim: crê para compreender, compreende para crer. Ou seja, a fé, apesar de superar a razão, porque a razão é só em cima daquelas coisas, vamos dizer assim, que eu consigo ver. A fé, ela vai mais além, ela vai, apesar de usar a razão, eu consigo chegar às coisas invisíveis sem precisar vê-las, né? E ela não pode ter contradição, a fé não pode ter contradição com a ciência, porque ambas vêm de Deus. Ou seja, o que é a ciência? Vamos dar um exemplo. O movimento da Lua interfere nas marés. Então, a ciência descobriu que as marés são influenciadas pelo movimento da Lua. Mas quem foi que criou a maré e quem foi que criou a Lua? Não foi o homem que inventou que a maré é por causa... Não. Se fosse uma invenção, não viria de Deus. Né? Mas o homem interpretou algo que vinha de Deus, o movimento da lua e o movimento das marés, e ele conseguiu, pela inteligência, ver que estes dois movimentos, eles têm ação sobre o outro, ou um depende do outro. Né? E esta leitura que a ciência fez foi em cima de uma coisa já feita por Deus. Né? Então não há contradição. Por exemplo, mapear o DNA. A ciência vai lá e mapeia o DNA e descobre que são 4 aminoácidos que formam trilhões e trilhões de quilômetros de DNA no ser humano. O homem foi lá e viu que são 4 aminoácidos que formam o DNA, mas quem colocou aqueles 4 aminoácidos lá? Foi Deus quem colocou os 4 aminoácidos. E colocou numa forma tal que trilhões e trilhões de aminoácidos, trilhões e trilhões de quilômetros de aminoácidos desses ligados dariam a configuração, a conformação de um ser humano que é único, que além do organismo tem uma alma infundida por Deus. Né? Então, quando a ciência descobre estas coisas, ela está, na verdade, descobrindo coisas que Deus fez. Então, ela não pode estar em desacordo. O que acontece hoje em dia é que as experiências que fazem com a ciência é de coisas que é imitar Deus, né? É destruir alguma coisa, é misturar alguma coisa com uma outra coisa para dar algo que não é moralmente viável. Né? Daí é brincar, não brincar de Deus, mas brincar com Deus. É querer fazer alguma coisa que não estava no plano anterior, né? Um plano deixado por Deus. E aí isso reside a ciência que é deletéria para a humanidade. Veja que sempre que tem alguma coisa que é usada para fazer algo em contrário ao que Deus disse, dá errado. Né? E traz muitas mortes, traz milhões de mortes. Né? E muitas almas perdidas. Então, na essência, não há contradição entre fé e ciência, porque ambas vêm de Deus. Vamos ficar com essa aula por aqui e na semana que vem, na aula que vem, nós faremos a partir do número 30, o nós
cremos. Nós vimos o eu creio e agora nós vamos ver o nós cremos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.